Iniciamos agora então os processos do MSP, destacando primeiramente o propósito de cada um deles. Então cada um deles é descrito através de propósito, objetivos específicos, papéis e responsabilidades e algumas atividades também. Então, pensando aqui no ciclo de vida, né? Esse gráfico está representando o ciclo de vida de um programa cíclico e incremental por definição, ou seja, fazendo entregas incrementais de capacidades, de forma alinhada ao pensamento de abordagens ágeis. O início controlado e o fim controlado, o que significa que temos aqui um processo controlado e bem demarcado para iniciar o programa e também um momento específico bem demarcado, bem delineado para encerrar o programa. O incremento e os ajustes e a reestruturação do programa baseado em novas informações. Então, por isso existe um processo aqui para analisar o cenário atual, o contexto atual da organização e baseado nessas novas informações você reestruturar e reorganizar as tranches. Foco na aprendizagem, no design e no redesenho, o que significa dizer que a questão das lições aprendidas, a gestão do conhecimento é fundamental até para você reajustar a estrutura do teu programa ou as tranches, né? Foco também em criar uma estrutura, um design que faça sentido para a natureza estratégica do programa e, em momentos específicos, fazer um trabalho de entender aquilo que foi desenvolvido até então, até o momento, e baseado nas novas informações, reestruturar, reorganizar o seu programa, as próximas tranches, por exemplo. Então aqui nós temos os processos: identificar o programa, projetar os resultados, planejar as entregas progressivas, entregar as capacidades, incorporar os resultados, avaliar as novas informações e encerrar o programa. E conforme eu comentei, todos eles vão ter um propósito específico, que seria como um objetivo macro, mais genérico, ou o porquê daquele processo existir, objetivos específicos e o contexto no qual aquele processo está inserido para ajudar você na estrutura do seu programa. Ele contém também, cada processo, atividades com entradas e saídas, então tem um detalhamento a nível de atividades, já definido claramente os papéis e responsabilidades através de uma matriz RACE, onde o R representa quem é responsável por executar a atividade, o A quem vai aprovar ou vai ser o responsabilizado pelo sucesso ou pelo fracasso, as pessoas que serão consultadas e as pessoas que serão informadas. E como cada tema se aplica a cada processo. Então, juntos, os processos do MSP garantem que os princípios e os temas sejam continuamente aplicados em todo o ciclo do programa. Então, através dos processos é que a gente vai aplicar os temas e aplicar também os princípios. Basicamente é isso que ele está comentando aqui para a gente. Então vamos ver o propósito de cada um deles. Iniciando pelo começo, né, no Identify the Program. Qual o propósito? Analisar os motivadores, os drivers, e analisar também a justificativa para se iniciar aquele programa. Consistência com a estratégia geral da organização. Então, será que essa justificativa, esses motivadores e desenvolver o programa, isso é alinhado, isso é consistente com a estratégia corporativa? Transformar uma ideia inicial em um conceito tangível, ou seja, elaborar um pouco mais aquela necessidade e ver se é realmente factível de ser executado. E um processo curto, a ideia não é gastar muito tempo nesse processo do Identify the Program. É você organizar as informações e ver a possibilidade realmente da gente executar o programa, transformar
projetos em produtos e em capacidades, e também se a organização teria capacidades e habilidades para o uso das capacidades, transformando através do uso em benefícios. Então, trabalho mínimo para decidir qual trabalho futuro vai ser de fato rentável, trazer benefícios e valer a pena para a nossa organização, alinhado, obviamente, à estratégia corporativa. O segundo processo, Design Outcomes. Então, estabelecer as fundações, ou seja, começar o planejamento, começar a estruturação do teu programa, já identificar algumas iniciativas factíveis, ou seja, alguns projetos factíveis, e ver os pontos de controle, ver também pontos de tomada de decisão, ou seja, criar o alicerce para o seu programa. Permitir a compreensão da visão, a visão de futuro, os benefícios esperados, o risco geral que existe para a organização, e quando a gente fala o risco em geral, os riscos mais importantes, seja executando o programa, seja não executando o programa. E desenhar, começar a trabalhar na identificação da lacuna, na identificação do gap, através de um modelo operacional alvo. Qual seria o jeitão da nossa organização no futuro, uma vez que todas as capacidades estiverem liberadas? É o modelo operacional alvo. Uma definição um pouco mais detalhada e fazer o design, ou seja, a estrutura do programa, e revisar no início de cada tranche essas informações. Essas informações serão melhor trabalhadas no processo seguinte, mas já vai dando um pontapé muito interessante para você ter uma estrutura organizada para o seu programa. No Plan Progressive Delivery, baseando no design que foi criado até o momento, planejar o programa, então já começar um detalhamento de aspectos importantes do seu programa, estruturar em projetos, ou seja, aquela ideia inicial de possíveis iniciativas agora começa a tomar corpo realmente, em forma de conjuntos de projetos e também outros trabalhos. E já olhar isso nas parcelas, já olhar isso nas tranches. Então, quantas tranches teríamos e quais projetos estariam em qual tranche? E confirmar a justificativa, ou seja, confirmar por que esse programa é interessante, de fato, antes de seguir em frente. Então, ter certeza que esse programa vai valer a pena e vai trazer os benefícios esperados antes de seguir para o próximo processo, porque a partir do próximo processo os projetos começam a ser executados e o dinheiro começa a ser investido, de fato, nas iniciativas. Mais um processo aqui, o quarto processo, que é Deliver the Capabilities. Então, qual que é o propósito? Supervisionar o programa de maneira ampla, de maneira geral, e garantindo aí que as iniciativas estão sendo executadas, ou seja, os projetos estão sendo executados. E também os outros trabalhos. Monitorar o progresso e o desempenho e comparar, obviamente, para saber se o desempenho está além ou aquém do desejado. E também iniciar as ações corretivas, conforme issues vão surgindo, tomar ações para que essas situações coloquem o programa nos trilhos novamente. E também os riscos, as respostas dos riscos. Oferecer recursos definidos no modelo operacional alvo, modelo operacional destino, ou seja, já começar a dar um suporte para as áreas de negócio e as áreas operacionais para que as capacidades sejam utilizadas assim que estiverem disponíveis. Então, capacitação, orientações, direcionamento para as áreas operacionais e também para as áreas de negócio. Embed Outcomes, qual que é o propósito? Certificar que as mudanças sejam feitas para adotar novas formas de trabalho e obter os benefícios, ou seja, todo aquele pré-requisito, toda aquela necessidade antes da utilização das capacidades de fato, que elas estejam realmente implementadas para que a organização possa usar as capacidades em pleno uso, em total possibilidade de uso. A transição do antigo para o novo e incorporar os resultados, ou seja, deixamos de operar da forma que operávamos antigamente e passamos a operar
numa forma nova. E a partir daí já começar a contabilizar os resultados, já analisar os resultados e como nós somos agora uma nova organização. Pelo menos como resultado da primeira tranche, né? Claro que isso aqui vai ser repetido, todos os processos serão repetidos para as tranches subsequentes, tirando, obviamente, o Identify the Program e o Closing the Program. E a estabilidade operacional, desenho de negócios não compreendidos. Então, buscar o uso das novas capacidades sem prejudicar a estabilidade operacional, sem prejudicar o desempenho anterior, sem prejudicar as métricas anteriores, e a partir do momento que a gente começa a usar as novas capacidades, a gente já começa a compreender o jeitão da nova organização, o jeitão da organização trabalhando de uma forma diferente, e isso pode fazer com que haja, inclusive, modificações nas tranches seguintes, subsequentes. Isso vai alimentar o processo seguinte, que é Evaluate New Information, exatamente para a gente ver se a tranche seguinte vai ser exatamente da forma que a gente havia planejado anteriormente, ou se precisamos fazer alguma adaptação, alguma customização. Então, garantir que as informações atualizadas e prontas, oportunas, para a tomada de decisão estejam disponíveis para o comitê diretor do programa e também para o grupo patrocinador. E baseado nessas informações e na tomada de decisão, informar a próxima tranche e o design do programa, ou seja, já analisar a tranche seguinte e ver se aquela tranche seguinte está bem estruturada frente às informações novas que temos até agora e o desempenho que nós temos no programa até agora. E o último processo, Closing the Program, é o fim controlado. Então, tanto o valor possível, né, que foi entregue e qualquer que seja outro motivo de encerramento, de fechamento. Ou seja, se nós trouxermos valor até então, nessa execução das tranches que foram executadas, se esse valor já for suficiente para a gente encerrar o programa, isso pode ser uma tomada de decisão. Não executar o programa como um todo, o programa restante, porque já está trazendo valor agregado para a nossa organização, já está trazendo benefícios suficientes para a nossa organização e as partes interessadas principais já estão satisfeitas. Essa pode ser um motivo para a gente não continuar o programa. O outro motivo seria, já entregamos todas as capacidades, mas somente entregar as capacidades não é suficiente. Tem que ver se o nível de benefícios entregue está sendo suficiente e razoável de acordo com a estratégia corporativa. Garantir a maximização dos benefícios no BAU, no Business as Usual, após o encerramento. Ou seja, será que a gente vai continuar, após o encerramento do programa, utilizando as capacidades a pleno vapor, de forma que a gente traduza isso em benefícios totais e amplos? Esse é um dos propósitos aqui do encerramento, para a gente não fazer simplesmente largar o programa, abandonar o programa. Não, fazer um encerramento organizado, estruturado e controlado. No próximo vídeo, a gente começa falando das características de cada um dos processos, começando pelo Identify the Program.